Um bom dia para todos e a paz do Senhor. Neste trimestre, estamos estudando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo na festa do Pentecoste. Tem um texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que há muito tempo eu separei aqui, e com todos os ouvintes, que senti interesse de avivar o seu coração, a sua alma, com a palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 está dizendo assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. João 16, 7 a 11 está dizendo assim: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. São dois textos maravilhosos, um que tange a promessa do Pai, onde Jesus, na sua ascensão antes de ir para o céu, confirmou a promessa do Pai, do seu Pai. Em Atos 1, 4 a 5, e outra, onde Jesus, antes de ir para a cruz, consolou os seus discípulos, informando que ia enviar o Consolador. E a ênfase desses dois textos está relacionada na palavra na verdade. Em Atos 1, 5, porque na verdade. E em João 16, 7, todavia digo-vos a verdade. A ênfase na expressão na verdade, ou em verdade, do grego amém, amém, nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, tem um significado profundo e intencional. Vamos entender por que Jesus usava esta expressão e por que o evangelista João a registrou com tanta frequência. O significado de na verdade, na verdade. A expressão amém, amém era uma forma solene usada para afirmar com autoridade e certeza uma verdade divina, diferente dos profetas do Antigo Testamento que diziam assim diz o Senhor. Jesus dizia, em verdade vos digo. João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 5, versículo 24, João 6, versículos 47. Isto revela que Jesus falava com autoridade própria e não como um mensageiro, mas como o próprio autor da verdade. Era como dizer, prestem muita atenção, o que eu vou dizer é absoluto, eterno e infalível. Por que João destaca isto? O Evangelho de João tem como objetivo central mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que crer nele é ter a vida eterna. João capítulo 20, versículo 31. Ao repetir, na verdade, João evidencia a divindade e a autoridade de Jesus, chamando a atenção para declarações cruciais como do novo nascimento. João 3, capítulo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A vida eterna pela fé. João capítulo 5, versículo 24.
João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a identidade de Jesus como o pão da vida. João capítulo 6, versículo 47 a 48. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. A aplicação espiritual é esta. A repetição de na verdade é um chamamento à fé e à atenção. Jesus está dizendo, ouça com o coração, isso é essencial. Ele não fala por suposição ou opinião. Cada vez que diz na verdade, é um convite a confiar sem reservas em sua palavra. João destaca esta ênfase porque quer que o leitor compreenda. Jesus é a verdade. E tudo o que ele diz é absolutamente digno de confiança. Sempre que você lê esta expressão, entenda que o próprio Deus está afirmando algo de valor eterno. Glória. O texto citado no início também deixa a expressão com bastante ênfase em Atos 1:4, na parte B, mas que esperasse a promessa do Pai. Jesus deixou frisado aqui nas suas palavras que há uma promessa do Pai, que ia enviar o seu Espírito sobre toda a carne. Mas desde o Êxodo, quando o Senhor, Yahvé, se apresentou para Moisés como eu sou, e libertou o povo de Israel do Egito, dando os seus mandamentos. A palavra do Senhor diz em Êxodo 18, 19 e 20, Deus quis escrever a lei dele nos corações, mas eles não quiseram. E na repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, Moisés diz assim, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais, pois que fez o Senhor esta aliança, sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, mas para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que se vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o teu campo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-os escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vós chegaste a mim, todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus faz com o homem, e este permanece vivo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Por quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes direi para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus sempre desejou escrever a lei no coração dos homens, desde quando retirou da escravidão que estava sob os algozes de Faraó no Egito. Deus queria aliançar com o povo de Israel, mas o povo de Israel temeu, e o povo de Israel solicitou um mediador. Nesta aliança, o Senhor fez os decábolos, os 10 mandamentos, sobre pedras. Porque o Senhor mandou Moisés escrever sobre pedras? Porque o Senhor olhou o futuro e viu que o povo ainda não estava preparado para escrever nos vossos corações as leis. E sabia que o povo ia quebrar, como aconteceu durante a história. Mas a promessa continua de pé. Deus é um Deus que fala, é um Deus que cumpre, a sua palavra permanece para sempre. E ao olharmos para a Bíblia, em Isaías, números 32, Isaías, números 32, capítulo 32, nós vamos ver uma promessa, 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Esta é uma das promessas. Lá em Isaías 42, 1 e 2. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Em Isaías 44, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
E depois nós vamos ver lá no livro de Joel, mais uma vez, o cumprimento dessa maravilhosa promessa, onde o Senhor disse que ia derramar a sua promessa sobre os sedentos, sobre aqueles que ansiavam sobre o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esta era a linha reta da promessa do Senhor, que desde lá, do início do Êxodo, o Senhor havia feito uma promessa que é derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa de um novo pacto em que a lei de Deus seria escrita no coração do povo foi feita no Antigo Testamento e se cumpriu com a vinda do Espírito Santo no Pentecoste, inaugurando a nova aliança em Cristo. Em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, está também aqui um dos textos que o Senhor falou que ia escrever essa promessa no coração, essa lei no coração. Eis que vem, diz o Senhor, Jeremias 31, versículo 31 a 4, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta promessa também está também em Ezequiel, capítulo 36, versículos 27 e versículos 28. Esta é uma promessa também vindo de Ezequiel, versículos 27 e 28. Dar-vos-ei um novo coração, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Louvado seja Deus. Deus promete um pacto não externo, nas tábuas, mas interno no coração. Aqui a promessa se liga diretamente à vinda do Espírito Santo, que capacitaria o povo a obedecer a Deus de dentro para fora. E o cumprimento dessa promessa foi no dia da festa do Pentecoste. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada uma deles, todos ficaram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia, louvado seja Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui se cumpre a promessa, o Espírito derramado no coração dos crentes, iniciando a nova aliança. Em Hebreus 8, de 8 a 10. Em Hebreus 8, de 8 a 10,
há uma citação de Jeremias, em Hebreus 8, de 8 a 10, há a citação aqui do texto de Jeremias. De fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja Deus para sempre. O autor de Hebreus mostra que essa profecia já se cumpriu em Cristo no Espírito. E no Espírito. Em 2 Coríntios 3, 3 a 6. Em 2 Coríntios 3, de 3 a 6, está dizendo também mais uma promessa. O Senhor disse: estando já manifesto como cartas de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo compara a antiga aliança, tábuas de pedra, com a nova Espírito escrevendo no coração. Aleluia! Esta era uma promessa que cabe a nós, cada um, buscar incansavelmente e desejar receber do Pai essa promessa, buscando-a. Qual é o nível de intensidade da nossa busca com as promessas que o Pai tem nos dado? Porque já temos uma garantia da promessa. Essa promessa, ela tem uma garantia. Por quê? Porque quem nos fez a promessa, ele nos deu a sua vida e nos deu vida eterna após ressuscitar dentre os mortos. Quem nos fez essa promessa, nos deu a sua vida e nos deu vida eterna após ressuscitar dentre os mortos. Foi Jesus que nos deu esta promessa. Foi Ele que confirmou a promessa que o Pai tinha nos dado. A morte de Jesus foi essencial, mas sozinha não bastava para cumprir completamente a justiça divina, as promessas. A ressurreição era absolutamente necessária por vários motivos teológicos, espirituais e legais. Vamos entender por quê. Primeiro, a ressurreição é a prova de que a justiça foi satisfeita. Se Jesus permanecesse morto, pareceria que o pecado venceu, ou que ele morreu por seus próprios pecados. Ressuscitar foi o selo de Deus, dizendo: o sacrifício foi aceito. Romanos 4, 25 está dizendo: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Glória a Deus. A morte foi o pagamento, mas a ressurreição, recibo aprovado. A ressurreição revela que Jesus é o justo e não um criminoso. Os homens o condenaram injustamente. Deus o ressuscitou para demonstrar publicamente que ele era justo e sem pecado. Atos capítulo 2, versículo 24, está dizendo assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Se Jesus tivesse pecado, a morte o teria prendido no inferno.
Mas a Bíblia diz que ele era imaculado, sem defeito, sem falha, sem mancha, puro. E ao ressuscitar, ele atestou que nem o inferno, nem a morte o podiam conter. Os grilhões não podiam conter, porque ele era justo diante do Pai. Louvado seja Deus. A ressurreição é necessária para que ele seja nosso advogado e sumo sacerdote. Um redentor morto não pode interceder por nós. Jesus vive para sempre para interceder pelos que creem. Hebreus 7:25 diz que vivendo sempre para interceder por eles. Louvado seja Deus. A ressurreição inaugura uma nova criação. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Ele ressuscita como cabeça de uma nova humanidade, que também ressuscitará. 1 Coríntios 15:20-23. Em Colossenses 1:18, primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18, primogênito dentre os mortos. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, o princípio. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Depois, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20-23. 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Sem ressurreição não é evangelho nem salvação. Glória a Deus. 1 Coríntios 15:17 está dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A morte paga a dívida, mas a ressurreição abre o caminho da vida eterna. Conclusão. A justiça divina exigia mais do que morte, exigia vitória sobre a morte. A ressurreição mostra que o pecado foi vencido, que Jesus é justo e que nós podemos ser justificados e viver com Ele eternamente. Então, a promessa, ela tem vitalícia eterna. Então, nós temos o direito, porque Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, confirmou a promessa do Pai e sacramentou ela com a ressurreição dentre os mortos. Uma herança só vem quando o dono morre, mas no caso de Jesus, que nos deu herança e ressuscitou, como explica isto? Duplamente. O Pai nos fez uma promessa. Nessa promessa havia heranças espirituais, promessas terrenas. Mas essas promessas, como tanto heranças, era preciso um testador morrer para que possamos tomar posse dessas heranças. Se a herança só é válida após a morte do testador, como ensina Hebreus 9:16-17, como Jesus pode nos dar a herança morrendo e ao mesmo tempo continuar vivo para explicar? Essa dupla realidade é um dos grandes mistérios e glórias do Evangelho. Vamos destrinchar isto passo a passo. Glória a Deus. Princípio legal. A herança exige morte. Hebreus 9:16-17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador vive, ou seja, sem morte não há herança. Isto é um princípio tanto espiritual quanto legal. Jesus morreu como um testador. Jesus, sendo Filho de Deus, fez um testamento eterno, nos concederia perdão, vida eterna, justiça, adoção, o Espírito Santo e a glória futura. Para isso ele morreu.
A sua morte ativou a validade desta herança. Por meio do seu sangue, a nova aliança foi selada. Lucas, capítulo 22, versículos 20, está dizendo sobre esta nova aliança. Louvado seja Deus. 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, o sangue de Jesus selou-nos a nova aliança com o Pai. Mas Jesus ressuscitou como herdeiro e administrador da herança. Aqui está o princípio glorioso. Jesus é o único testador que morre para dar herança e ressuscita para garantir que a recebemos. Ele é ao mesmo tempo o testador que morre, Hebreus 9,16. O mediador da nova aliança, Hebreus 8, versículos 6, 9 a 15. O advogado intercedor que garante que recebemos o que ele prometeu, Hebreus 7, 25, Romanos 8, 34. O primogênito entre muitos irmãos, o primeiro a receber a glória da ressurreição, Romanos 8, 29, abrindo o caminho para nós. Jesus é o herdeiro e nos fez co-herdeiro, Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus é o herdeiro principal de todas as promessas do Pai, Hebreus 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus 1, versículo 2. Aleluia. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele nos incluiu nessa herança, não apenas como beneficiário, mas como irmãos que compartilham da glória. Aleluia. João, capítulo 17, versículo 22. João, capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aleluia. A herança já começou, mas é plena na eternidade. Parte da herança já é nossa agora. O Espírito Santo com penhor, Efésios 1, 13 a 14. A justificação, a paz e acesso a Deus, Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 2. A nova vida, 2 Coríntios 5, 17. Mas a herança plena virá quando estivermos com Ele na glória. 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 a 5. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 a 5. Mas, aleluia, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, aleluia, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-nos no último tempo. Louvado seja Deus. Jesus morreu para ativar a herança. Ressuscitou para garantir que você receba cada promessa. Ele é o testador que morreu. O advogado que intercede. É o rei vivo que administra os bens eternos da salvação. Nele, a herança não depende só de um testamento assinado, mas de um Salvador vivo que garante o cumprimento eterno do que prometeu.